Bom, então, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite do Dr. Esper, do Esper, para, de novo, participar do curso. Eu já vim aqui no ano passado. No ano passado, eu ainda era chefe do departamento, não sou mais, ainda bem. E agradecer a introdução do Luiz, muito obrigada. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é um pouco do que a gente vem fazendo no laboratório a respeito de como acontece, então, o controle da tradução dos transcritos do HIV, os mecanismos, então, envolvidos na tradução desses transcritos. E I'd like to apologize to the international speakers, but I'm going to speak in Portuguese. But I can take questions in English afterwards. Mas, na verdade, vou fazer primeiro uma revisão a respeito do que a gente sabe, os mecanismos de tradução, como isso acontece em vírus, e como é que, então, entra a questão do HIV. Então, obviamente, eu vou começar pelo modelo, pelo HIV. Vocês já ouviram bastante falar sobre ele ontem, eu acredito, no curso pré-introdutório. Então, tudo começa aqui no ciclo replicativo do HIV, e o que a gente vai falar é exatamente quando esses transcritos chegam até o citoplasma e precisam ser traduzidos para a produção das proteínas virais. Então, quais são os mecanismos envolvidos no controle da tradução dos transcritos, uma vez que a gente assume, sendo o HIV, o genoma do HIV transcrito no núcleo pela maquinaria de transcrição celular, a gente assume, então, que ele segue as vias de tradução, que seriam as vias clássicas da célula. Só que é uma visão bastante simplista e a gente vai explorar um pouco mais isso. Então, a gente sabe que o HIV tem 9 fases abertas de leitura. As principais são sintetizadas, então, as principais proteínas são sintetizadas como poliproteínas. Só que, para que todas as proteínas sejam sintetizadas, esse genoma que é transcrito em um único RNA, é sintetizado um único RNA do tamanho completo do genoma, obviamente excetuando as regiões regulatórias, ele é primeiro completamente processado, ou ele precisa ser processado. Então, esse genoma apresenta uma série de sítios doadores e receptores de splicing, que, quando a maquinaria de splicing, então, usa como substrato para fazer as diferentes combinações, o que a gente vai ter é uma grande quantidade de transcritos sendo produzidos, e esses transcritos, então, eles vão ser transportados para o núcleo para serem traduzidos, gerando as proteínas. Então, durante a infecção pelo HIV, a gente tem 3 classes principais de transcritos, que são divididas assim pelo tamanho deles. Então, uma classe de 1.8 kb, que são todas essas espécies de RNA, então, que são produzidas a partir do splicing diferencial desse genoma, usando as diferentes combinações de sítios doadores e receptores. Isso é controlado pela célula. Esses sítios, eles não são canônicos, justamente para propiciar que essas combinações diferentes sejam feitas, e é dependente de fatores celulares que façam que alguns desses sítios sejam mais utilizados do que outros. O fato é que, chamando a atenção, e vocês vão ver isso nas outras classes de transcritos, a gente tem sempre essa região comum a todos os transcritos, que é a região do exon 1. Ela vai estar sempre presente em todos os transcritos virais, independente se eles são de 1.8 kb, se eles são os transcritos de 4 kb, que vão dar origem, então, às proteínas ENV, TAT, VPR e VIF, ENV e VPU, porque esses vão ser a partir de um mesmo transcrito, na maior parte das vezes. E, além disso, ainda tem o transcrito de 9 kb, que seria, então, o transcrito completo, que é o genoma do HIV, que pode ser, então, encapsulado como genoma e vai ser também traduzido para originar as poliproteínas estruturais e enzimáticas GAG e POL. Então, o que todos eles têm em comum é essa região do exon 1, que seriam todas as classes, então, mostradas num único esquema. E a gente sabe, então, que, inicialmente, no ciclo replicativo, aqueles transcritos que não apresentam essa região, ou que seriam os que sofreram o maior número de eventos de splicing, são eles que vão ser preferencialmente feitos,
eles vão ser transportados para o citoplasma para haver, então, a síntese dessas proteínas iniciais, que são proteínas regulatórias do vírus, e NEF, que tem uma série de papéis, um monte de papéis, né, durante o ciclo replicativo e na progressão da doença, etc. A gente também estuda bastante NEF no laboratório, mas hoje eu não vou falar muito a respeito dele, ou quase nada, né? O fato é que, então, existe uma primeira etapa da expressão dos genes virais, em que você tem, então, inicialmente a presença desses transcritos totalmente processados no citoplasma da célula, e, eventualmente, quando o REV começa a acumular, e é uma proteína shuttle que volta ao núcleo, ela vai transportar os transcritos que possuem essa região, ainda não foram totalmente processados, ou o transcrito completo, para que eles possam, então, chegar ao citoplasma e as proteínas serem sintetizadas a partir desses transcritos não totalmente processados, né? Então, essa região comum a todos os transcritos virais, sejam eles de 1.8, 4 ou 9 kb, ela apresenta essa estrutura secundária. Na verdade, aqui eu estou mostrando até o 345, na verdade, ela é um pouco menor, até o 288, né, até o nucleotídeo 288, mais ou menos nessa região aqui. E isso, então, é que está presente na região 5' de todos os transcritos, que é, então, a região não traduzida, que eles dividem entre si, que todos eles apresentam na sua região não traduzida, no seu 5'. Né? É isso, então, que precisa ser reconhecido para que esses RNAs possam ser, então, traduzidos, né? Então, agora eu vou fazer um breve sumário do que é o mecanismo de tradução clássico, canônico, na célula eucariótica. Tá? Então, a gente sabe que os RNAs, para serem traduzidos, eles primeiro, para ver a tradução, então, né, para ver a síntese das proteínas, primeiro você precisa de uma fase de iniciação de tradução, que leva a uma fase de elongação e, posteriormente, a uma fase de terminação. Tá? Quem, na verdade, é mais regulado, que a gente sabe principalmente de mecanismos de regulação de tradução, então, o step limitante da tradução é a fase de iniciação, apesar de que, atualmente, a gente já começa a saber de mecanismos outros que podem regular tanto a fase de elongação quanto a de terminação da síntese proteica. Então, tudo começa com as subunidades ribossomais que estão sendo recicladas. Eu acho que... deixa eu ver, acho que está errado aqui. Desculpa, esse aqui vem primeiro, na verdade. Então, tudo começa quando essas subunidades ribossomais que estavam, então, engajadas na tradução dos transcritos dos RNAs mensageiros, elas são, então, recicladas, elas precisam, então, desligarem desse RNA que está sendo ativamente traduzido, né? Então, quando elas entram nesse pool de reciclagem, elas são desmontadas, então, pela presença desses fatores de terminação, que se ligam a essas subunidades, e dos próprios fatores de iniciação, que auxiliam, então, nessa desmontagem, né? Então, esses fatores de iniciação EIF1, F1, F1A e EIF3, eles participam, então, dessa desmontagem, se associando à unidade 40S, então, aqui a gente vê o EIF1 se associa ao sítio E, próximo ao sítio P, da subunidade 40S, né? O EIF1A se associa ao sítio A, o EIF3 aqui na parte mais externa do ribossoma. Eles fazem, então, com que essa associação com essas proteínas tanto aumentam, então, a taxa de dissociação dessas subunidades ribossomais, como também impedem a reassociação dessas subunidades, quando você está, então, já num momento de terminação da tradução de um determinado RNA. Vou voltar aqui. Então, uma vez que você tem essas subunidades livres, né, que vieram, então, do pool de reciclagem desses ribossomas, para iniciar uma nova etapa de tradução, a partir de um novo transcrito, você primeiro, então, precisa da formação de um complexo ternário. Tá? Esse complexo ternário, então, envolve a associação desse fator EIF2 com GTP, na sua forma ativa, então, e então esse fator de iniciação, que é composto de 3 subunidades, né?
Então, você tem aqui o EIF, compondo o EIF2, você tem a subunidade alfa, beta e gama, sendo que a subunidade alfa é uma subunidade que é altamente regulada, né? Ela sofre fosforilação por uma série de quinases celulares. Então, a menor disponibilidade desse fator, ou seja, quando ele está fosforilado nas células, tem, então, menor taxa de tradução, porque ele fica indisponível para iniciar uma nova etapa de tradução. Muitos vírus conseguem influenciar essa etapa, fazendo com que, então, você não monte esse fator de tradução, não tenha disponibilidade desse fator de tradução. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, eles conseguem alterar a maquinaria de tradução ao seu próprio favor, tá? A maquinaria de tradução celular ao seu próprio favor. Então, esse complexo ternário tem que ser formado com a associação do iniciador, do tRNA iniciador, associado à metionina. E aí, conforme você tem a disponibilidade desse conjunto de moléculas, né, tanto do EIF2 ligado ao GTP e ao tRNA, quanto da subunidade 40S associada a esses fatores de iniciação, EIF3, 1A e 1, você tem, então, a formação desse complexo de 43S. Tá? Esse, então, é o complexo de pré-iniciação. A esse complexo já se liga essa subunidade EIF5, que vai funcionar posteriormente como uma GTPase, né, clivando especificamente o GTP do EIF2. Aqui é só para mostrar para vocês, então, como estão associadas isso já mostrando o RNA mensageiro, né, então, como todas essas subunidades aqui estão associadas. Eu acho que eu vou ter que voltar nisso, porque acho que saiu de ordem. Bom, tá. Então, uma vez que você tem esse complexo de pré-iniciação, 43S, formado, né, ele poderia, a princípio, se ligar à região não traduzida de qualquer RNA se essa região tivesse completamente desestruturada. O que não é o caso. A gente sabe que as regiões não traduzidas dos RNAs elas são estruturadas, né, e algumas menos e outras bem estruturadas, né. E isso precisa, então, essa estrutura precisa ser desfeita, né? E quem é o responsável por desfazer essa estrutura para poder dar acesso ao 43S, à região não traduzida dos RNAs, é esse complexo de fatores de iniciação 4, que envolve, então, a formação de um complexo multimolecular que tem uma subunidade que reconhece o CAP, que está presente no 5' dos RNAs celulares, né, dos transcritos celulares, os mensageiros. Né. O EIF4G, que, na verdade, funciona como uma plataforma, porque ele, ao mesmo tempo, conecta o EIF4, conecta o EIF3, conecta o EIF4A, tá? Ele conecta o EIF4E, o EIF3, o EIF4A, e ainda uma proteína que se liga à cauda poli-A dos RNAs, fazendo, então, com que esse RNA agora se feche num loop. E isso aqui é muito importante para a tradução dos RNAs, porque, se você não tiver associação da cauda poli-A à região 5' não traduzida desses RNAs, você vai ter uma baixa taxa de tradução a partir desses transcritos. Tá? Então, esse complexo se monta, né, na região 5' não traduzida dos RNAs, a partir do reconhecimento de CAP. E isso aqui, então, é a via canônica de tradução dos RNAs celulares. E, com isso, então, tendo a presença dessa molécula, que é esse fator de iniciação, que é o EIF4A, você tem, então, aqui uma helicase que vai poder desfazer a estrutura secundária dessa região. Tá? Essa helicase é uma dead box helicase, e ela sozinha tem uma baixa atividade. Ela precisa da associação de outras proteínas que aumentam, então, essa atividade de helicase desse fator. Tá? Essas outras proteínas podem ser a EF4B, tá? que vai, então, aumentar, ela está aqui associada a EF4A, ela aumenta, então, a atividade de helicase da EF4A, ou, como foi demonstrado mais recentemente, a EF4H, que também tem essa função de aumentar a atividade de helicase da EF4A. Então, uma vez que você tem isso aqui e isso aqui montados, você agora, então, o que acontece é que, uma vez associado esse complexo, a EF4A funciona,
fazendo com que, então, a estrutura secundária dessa região seja desfeita, ou parcialmente desfeita, deixando ela acessível para que o complexo 43S se ligue na região 5' desses RNAs. Tá? E aí, sim, pode começar a etapa de scanning, para procurar o primeiro AUG, que seria, então, o AUG da fase aberta de leitura desses transcritos. Então, é o que está mostrando aqui, se associou a região 5', né, o 43S, junto com os EIFs 4, e aí começa, então, essa viagem, né, essa movimentação do 43S por essa região 5' não traduzida, que está sendo, então, mantida, desestruturada pela atividade helicase, para achar o primeiro AUG. Né? E, obviamente, esse primeiro AUG ele tem que estar num contexto. Né? Quando ele encontra esse primeiro, quando o 43S encontra esse primeiro AUG, ele só vai se associar com uma boa energia de associação se ele estiver dentro de um contexto próprio. Tá? E esse contexto seria, então, aqui está o AUG, representado o AUG, e esse contexto ótimo de associação do tRNA inicial de metionina é quando você tem, então, uma purina a -3 do A e um G a +4 do A. Né? Então, esse seria o contexto ideal de onde se encontraria o AUG, e é isso, então, que estabiliza a ligação desse do pareamento do anticódon, do tRNA, com o códon de iniciação. Quando isso aqui acontece, o EF5, que estava associado aqui ao EF2, ele faz com que haja, então, ele vai degradar o GTP, né, levando ele o GTP, levando ele a GTP. Você tem uma perda parcial, então, do EF2 que está aqui associado, né, e aí você vai ter vai preparar, então, esse complexo para a chegada da subunidade 60S e o início, então, efetivamente, da síntese proteica, né, da síntese do polipeptídeo. Então, é o que está mostrando aqui. Né, você tem, então, uma vez que você tem isso formado, já o pareamento códon-anticódon no AUG inicial, você tem, então, a associação da subunidade 60S. Ela vem, então, junto com esse fator EIF4B, né, associado a GTP. Você tem, então, o displacement, a retirada de todos esses fatores de iniciação dessa região inicial. Então, você tem a montagem do ribossomo, agora, do complexo 80S, para iniciar, então, a síntese proteica propriamente. Né. A hidrólise, então, o EF4B, ele também vai ser dissociado, uma vez que você tem a junção das duas subunidades ribossomais, né, pela sua própria atividade de hidrólise do GTP. Tá? Então, ele também desassocia para que, então, comece... E aí se associam fatores de elongação a esse ribossomo 80S, para que você possa ter, então, a síntese propriamente da proteica. E, obviamente, você vai ter, conforme isso acontece, então, por causa desses vários passos e do controle que pode acontecer, principalmente, né, da associação dos complexos proteicos com o CAP, você tem, então, essa fase de iniciação, que é a que é mais controlada, tá? E aí, a partir daí, você tem a fase de alongamento, né, e a fase de terminação, que é quando, então, os fatores de release que vão dissociar o RNA mensageiro dos ribossomas, eles entram em ação, e aí esses ribossomas, de novo, entram para um pool para reiniciar o processo de tradução, né, que aqui está apresentado de uma forma completa. A gente sabe, mais atualmente, isso começou a ser demonstrado, talvez há uma década, um pouco menos, de que você pode ter um controle da tradução a partir da existência, na região 5' não traduzida, dessas ORFs, né, essas ORFs que estão presentes, que são chamadas untranslated ORFs, né, que elas estão presentes, então, anterior à ORF principal, que seria, então, onde você tem o seu AUG no contexto ótimo. Né.
A presença, então, dessas ORFs, dessas UORFs, né, como elas são chamadas, elas podem servir como um mecanismo de controle da iniciação da tradução da ORF principal, né? E isso acontece para alguns RNAs celulares, apesar de ainda ser um pouco controverso. Ao que tudo indica, a associação do complexo de iniciação nessas ORFs upstream, da ORF principal, ela pode, em alguns casos, aumentar a taxa de iniciação da ORF principal, ou, em alguns casos, ela pode controlar de forma a diminuir a utilização dessa ORF principal, né? A gente sabe, por exemplo, que isso já foi demonstrado para o HIV, por exemplo, no transcrito que leva à síntese tanto de VPU quanto de ENV. Então, você tem um contexto desse, esse transcrito é um transcrito bicistrônico, ele tem os 2 genes ali presentes, e tem um mecanismo desse envolvido, porque anterior ao final da ORF do VPU, anterior à ORF do ENV, você tem, então, um mecanismo de controle como esse. Você tem essa pequena ORF, que é cerca de 30 nucleotídeos, nessa região entre os 2 genes, que faz, então, com que a iniciação a partir uma vez que inicia no VPU, desmonta parcialmente complexo, ele permite, então, que a iniciação a partir da segunda ORF, que seria de ENV, seja muito mais eficaz. Tanto que, se você deleta essa região desse transcrito, você tem muito menos eficiência da síntese do envelope, né? Então, isso é uma maneira de controlar a taxa de tradução de alguns transcritos celulares, e o HIV também se utiliza, né, os transcritos do HIV também se utilizam desse tipo de controle para regular a sua própria expressão, né? A gente também sabe, por exemplo, eu falei que não ia falar muito de NEF, mas é impossível não falar, né? A gente também sabe, por exemplo, que para alguns transcritos virais, como os transcritos que são originários de vários eventos de splicing, já foi demonstrado que, nessa região não traduzida, existem, então, sequências, né, que vão se ligar a fatores celulares. Não se sabe exatamente quais fatores, mas se sabe que a ligação desses fatores a determinadas regiões a determinadas sequências nessa região não traduzida fazem, então, com que haja um aumento da utilização do aumento da tradução desses RNAs, né? Então, por exemplo, para a NEF tem um mecanismo desse envolvido. E o que é interessante é que, quando a gente olha, então, os transcritos que podem gerar essa proteína, são 5, tá? Sendo que, para a NEF, unicamente, né, a maior parte desses transcritos desses exons que estão aqui nos transcritos, que são os mais abundantes na célula, são exons não traduzidos, né? A região traduzida é essa aqui, e a contribuição relativa deles é grande, né? Então, esse aqui, por exemplo, que tem um exon não traduzido, é cerca de 49% dos transcritos que a célula produz para essa proteína especificamente, né? Então, aquela região, a presença desses exons pode estar relacionada, então, a esse fenômeno de controle das taxas de síntese dessa proteína, né? Então, não se sabe exatamente por que você tem esses exons aqui, né? Mas eles podem, então, estar associados a essa questão de um controle da taxa de tradução desses transcritos. Aí, como eu tinha falado para vocês, né, a presença de UORFs, né, isso já foi demonstrado, né, que esse fenômeno também acontece para os transcritos do HIV. Aqui são alguns alguns transcritos celulares que são regulados dessa forma pelas UORFs, né? E é interessante que a maioria deles, né, a maior parte desses transcritos que são regulados por esse mecanismo, eles são transcritos que estão relacionados à resposta a estresse celular, tá? Então, muitas das proteínas que são produzidas a partir de eventos de hipóxia ou estresse de retículo endoplasmático ou a estresse nutricional, eles são controlados a partir desse mecanismo de UORF, tá? Então, ele deve ter uma importância fisiológica grande, apesar de que ainda não se sabe muito a respeito disso.
Além disso, né, eu falei bastante para você, estou discutindo aqui a importância da região 5' não traduzida para a ligação de todos esses fatores de iniciação e o controle, então, do início da tradução, mas a gente sabe também que a região 3' não traduzida ela pode contribuir para esse mecanismo de regulação. Então, várias sequências podem existir, então, por exemplo, para genes que são expressos durante a ativação imune, por exemplo, em linfócitos, né? A gente sabe que se ligam proteínas específicas a essas sequências durante a etapa de iniciação da tradução. Muitas dessas proteínas elas são quinases, são proteínas quinases celulares que podem controlar o início da tradução, fosforilando ou defosforilando fatores de iniciação importantes, como, por exemplo, o próprio EF4G, né, que está aqui, ou então inibindo a ligação da poly-A binding protein na cauda poly-A, ou então influenciando a fosforilação do fator EF2, por exemplo. Então, não só a região 5' traduzida é importante, então, nos mecanismos de controle das taxas de tradução dos transcritos celulares, e, obviamente, isso vai ser usurpado pelos mecanismos virais, como também as regiões 3' não traduzidas. Também podem ter uma participação importante. Bom, a gente sabe que essa via canônica, né, de iniciação a partir do reconhecimento da estrutura CAP, que é feito, então, por essa proteína EF4E, ela não é a única via de iniciação de tradução na célula, né? Então, você pode ter, sim, a montagem desse complexo de iniciação, 43S, a uma região estruturada, na extremidade 5' dos RNAs mensageiros, sem que eles tenham, então, a presença do CAP. Né? Isso foi descoberto em vírus, né? Isso foi descoberto nos poliovírus. Então, esses vírus eles não apresentam CAP, eles apresentam a associação de uma proteína na sua extremidade 5', que é a VPG, mas eles conseguem coaptar esse complexo de iniciação para a sua região 5' não traduzida, a partir de poucos EIFs, então aqui a gente tem só o EF3 e parte do EF4G e o EF4A, tá? E de alguns fatores celulares que são importantes, então são chamados de ITAFs, e são fatores celulares que podem se ligar a essa região não traduzida do RNA e trazer com eles alguns dos fatores de iniciação. Tá? Então, a partir do momento que deixa de ter a dependência do reconhecimento de CAP, alguns fenômenos importantes de regulação podem acontecer. Né? Esse mecanismo, então, que é independente de CAP, que é o segundo mecanismo mais estudado, então, de iniciação da tradução em eucarioto, é o que leva ao reconhecimento, então, desse sítio interno de entrada do ribossoma, que é chamado, que a gente chama de AIRES. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, existem diferentes tipos de AIRES, tá? Existem diferentes tipos, então, de regiões estruturadas, e elas podem precisar de mais ou menos fatores para coaptar, então, a subunidade menor, né, a subunidade 40S do ribossomal. Então, aqui, comparando com a via canônica CAP dependente, a gente tem aqui, por exemplo, o AIRES dos picornavírus, aqui representando, então, dos poliovírus, né, que você tem, então, associação de menos fatores de iniciação e ITAFs, de outros picornavírus, como cardiovírus e aftovírus, né, a iniciação no AIRES, né, acontece diretamente no AUG, outros fatores são requeridos, menos fatores do que estão apresentados aqui. O que acontece, por exemplo, e aqui vocês veem, os dois têm essa proteína, né, os dois tipos de AIRES têm essa proteína VPG associada, mas você pode ter, por exemplo, transcrito de flavivírus, como, por exemplo, o vírus de hepatite C, em que você tem um CAP na extremidade 5', mas, mesmo assim, quem coapta o 43S é a região AIRES, e você precisa de muito poucos fatores de iniciação aqui. Se você compara a quantidade de moléculas que você precisa para trazer o 43S aqui é bem menor. Né? Então, você só precisa do EF2, que traz o tRNA
inicial, o EF5 ou o EF3. Né? Aqui são outros exemplos, e você tem assim, exemplos extremos como desses vírus, né, desses cipravírus, em que você não tem nem o reconhecimento do AUG. Né? Você pode ter, então, um AIRES que traz para o início então, da ORF, que não é o AUG, é um códon de alanina, que traz, então, o tRNA de alanina. Então, isso permite, né, aqui só mostrando as regiões mínimas que esses AIRES, então, usam para cooptar esses fatores de iniciação, ou 40S para essa região. Essa possibilidade, então, de usar vias alternativas ao reconhecimento de CAP pelos vírus, permite com que esses vírus manipulem a maquinaria de tradução. Né? Então, por exemplo, o exemplo clássico são proteases do poliovírus, por exemplo, a protease 2A, que cliva o fator de iniciação EF4G, fazendo, então, com que ele não interaja mais com o EF4E. Com isso, você impede que a síntese CAP-dependente aconteça e você favorece, então, a associação dos fatores de tradução com o AIRES, né, que está mostrado aqui. Ele ainda precisa do EF4G, mas ele precisa de uma subunidade menor que não precisa estabelecer conexão com o EF4E. O que acontece com isso, então, é que, quando esses vírus conseguem modular esses fatores de iniciação, eles, de uma forma ou de outra, fazem com que a síntese dos RNAs celulares seja interrompida. Eles, então, acarretam na célula que a gente chama, então, de uma interrupção da tradução. E aí o que eles conseguem é ganhar a competição com os RNAs celulares. Eles têm mecanismos que asseguram que, mesmo eles interferindo nesses diferentes fatores de iniciação, a sua região não traduzida vai conseguir trazer o 40S e iniciar a tradução. E, com isso, então, eles disponibilizam muito mais maquinaria de tradução para os seus próprios RNAs mensageiros. Né? Isso é bem claro quando a gente olha o que acontece durante uma infecção por poliovírus, por exemplo, em que você faz uma marcação metabólica com metionina S35, então você marca as proteínas que estão sendo sintetizadas num determinado momento, e a gente vê que, conforme passam as horas de infecção, isso aqui seria a quantidade de proteína que uma célula está fazendo, no momento em que ela foi infectada, e 3 horas após você já vê que diminui bastante a quantidade de proteínas que se acumula, de proteínas celulares, e você começa a ter o aparecimento somente das proteínas virais. Né? Então, isso mostra claramente que os vírus usam esse mecanismo, um mecanismo eficiente de garantir, então, que seus RNAs sejam traduzidos em detrimento dos RNAs celulares. Bom, por que eu falei disso tudo? Por que isso tudo é importante para o HIV? Como eu falei para vocês, os transcritos do HIV, eles são capeados, eles são sintetizados pela RNA polimerase 2, e eles para sair do núcleo, eles saem todos com o CAP na sua extremidade 5'. Tá? Então, sempre se assumiu que a tradução desses RNAs ela seria pela via canônica, CAP-dependente. Só que, quando a gente olha a estrutura do RNA, esse aqui seria o transcrito completo, seria o RNA que vai ser molde para a síntese de GAG, GAG-POL e o RNA genômico. Quando a gente olha para a estrutura secundária desse RNA, é isso aqui que a gente vê. Né? Então, desde o começo que se começou a estudar a estrutura, o que está presente na região 5' não traduzida desses vírus, ficou claro, dos transcritos do HIV, ficou claro que deve existir algum mecanismo que não só o CAP dependente para assegurar que a região 5' não traduzida seja acessível à maquinaria de iniciação da tradução. Porque isso aqui representa um impedimento estérico importante, estrutural, para a acessibilidade para o 43S. Né? E, como eu tinha falado para vocês, isso seria para o transcrito completo, né? Mas isso acontece, essa estrutura secundária presente nessa região 5' não traduzida, ela está presente não só para o transcrito maior, mas para todos os transcritos do HIV. Tá? E já foi demonstrado em ensaios in vitro que essa região que corresponde,
Então, os nucleotídeos 104 a 336 do RNA, aqui foi feito para o RNA maior, né, para o transcrito maior, mas como ele está presente em todos os transcritos, a gente pode assumir que, para todos os transcritos, isso é verdade. Essa região aqui tem uma atividade de Aires. Tá? Então, você fazendo ensaios específicos, onde você tem a tradução CAP independente desses transcritos, você vê que elas permitem, então, a expressão de um gene repórter a partir, então, dessa região mínima, sem a presença do CAP. Né? Então, ela tem uma atividade, você tem atividade de Aires dessa região para os transcritos do HIV. Isso foi demonstrado in vitro inicialmente, isso foi muito controverso, ainda é controverso na literatura, tá? Mas, a partir daí, se começou a acumular bastantes evidências, inclusive em células, de que essa região pode, sim, estar engajada num processo de iniciação de tradução que é independente de CAP. Tá? Então, seria só mostrando a mesma coisa, né? Então, você teria que essa região mínima, que teria atividade de Aires, está presente em todos os RNAs, todos os transcritos virais, e, além disso, no transcrito completo, que seria o molde para GAG, para GAG-POL, dentro da ORF de GAG, você ainda tem outra região estruturada que também pode funcionar como um Aires. Né? Então, você pode ter, numa célula infectada com HIV-1, tanto a produção do GAG completo, que seria a partir de um evento CAP dependente ou não, utilizando esse Aires, ou, então, uma GAG truncada de 40 kilodaltons, que seria, então, iniciada a partir de um AUG interno após uma região que também tem atividade de Aires. Né? Então, com isso, com tudo isso que eu mostrei para vocês, nós começamos no laboratório a nos interessar em estudar se realmente essa região 5' não traduzida ela teria um elemento Aires que iria permitir, então, que a tradução do HIV fosse CAP independente. Né? Então, nós nos perguntamos, se nós fizermos uma interrupção específica da tradução CAP dependente na célula infectada, o que vai acontecer com a tradução do HIV, né, com a síntese das proteínas do HIV? Eu já mostrei esses dados para vocês aqui no ano passado, isso já é um trabalho publicado, em que a gente mostra, então, nesse trabalho, o nosso sistema, né, nós utilizamos um sistema onde a gente expressa a protease 2A do poliovírus, que tem a capacidade, então, de clivar o EF4G e inibir a síntese CAP dependente. Tá? Nós utilizamos, então, essa protease, é o nosso sistema, é a expressão dessa protease na célula, então, que vai ser infectada pelo HIV. E a gente também usa genes repórteres para mostrar que a síntese CAP dependente está interrompida. Né? Então, aqui é mostrando que quando você tem a expressão dessa proteína na célula, da protease na célula, você tem, então, a inibição da síntese de novo celular. Né? Ela é detectada por Western blot, você tem, então, o desaparecimento do EF4G1, que seria, então, o alvo, né, de clivagem dessa proteína, dessa protease. Então, a gente tem a síntese CAP dependente interrompida na célula. O que a gente mostrou nesse trabalho, eu já vou botar tudo aqui, é que até 48 horas, né, de expressão da protease, junto com o HIV, a gente tem, então, inibição da produção viral. Né? Após 48 horas, então, em 72 horas, a gente já vê uma recuperação. A gente pode ver isso tanto na produção de vírus, quanto na produção de proteínas virais, seja no lisado celular, seja no sobrenadante. Tá? Então, quando a gente tem... isso aqui é só mostrando quantidades diferentes no sistema. Então, nessa quantidade que seria uma menor quantidade da protease 2A no sistema, a gente tem uma inibição bem importante da síntese proteica, né? 48, 72 horas, então aqui maiores concentrações de 2A, menor concentração de 2A. Então, com 48 horas está tudo praticamente inibido.
Mas, com 72 horas, né, 72 horas nessa condição específica, a gente tem uma recuperação tanto dos níveis de produção quanto de síntese dessas proteínas, né? Então, isso nós observamos também em células linfocitárias, né, em células HUD7-8, que também acontecia essa recuperação, e isso, então, levou a gente a concluir que, sob certas condições, você pode ter, então, a utilização do AIRES para os transcritos do HIV, né? Então, a síntese do HIV parece ser dependente de CAP, altamente dependente da iniciação via CAP nas primeiras horas da infecção, mas, posteriormente, ela pode... acho que eu fiz alguma coisa aqui. Desculpa. Posteriormente, então, você tem algum evento celular que ativa a utilização do AIRES. A gente não sabe que evento é esse, isso é o que a gente está tentando entender. E aí, para tentar entender qual seria esse evento, a gente resolveu investigar em diferentes tipos celulares. Como é que é isso em diferentes tipos celulares e qual vai ser a célula que vai permitir a gente realmente decifrar o que permite, após um determinado tempo de infecção, o vírus comece a utilizar a via não canônica para a tradução para a síntese das suas proteínas. E aí nós fomos fazer esses experimentos em células 293 e outras células linfocitárias estabelecidas, né? Eu vou mostrar para vocês alguns dos resultados dessa REC, que nós tivemos em células REC 293. Aqui é só para mostrar que nós tivemos a preocupação, então, de olhar para a viabilidade celular. Então, mesmo com a presença dessa proteína que inibe a síntese CAP dependente, a gente não tem perda de viabilidade celular, né? A gente viu isso também, se essas células estavam entrando em apoptose, a gente não viu acontecendo, né? E a gente demonstra que, apesar, então, das células estarem viáveis, a síntese CAP dependente dessas células está inibida, porque, quando você expressa um gene repórter, que sua síntese é CAP dependente, junto com a protease 2A, a gente vê que até 72 horas você tem uma inibição importante da produção desse gene repórter, tá? Agora, o que mais intrigou a gente, quando a gente olhou para a incorporação metabólica dessas células, é que houve uma redução muito basal, tá, da síntese de novo das proteínas celulares. Aqui é só a quantificação dos diferentes blocos, então a gente chama aqui proteínas de alto peso, médio peso e baixo peso molecular. Então, quando a gente tem, principalmente quando a gente tem nessas células a presença da 2A com o vírus, a gente vê que não tem nenhuma inibição da síntese de novo dessas células, da síntese de novo dessas proteínas. A gente vê pouca redução dos níveis de EF4G1, apesar de que a gente vê alguma redução. O EF4G2, que é a outra isoforma do EF4G nas células, está um pouco mais reduzido, né? Só que, quando a gente vai olhar, então, para a produção das proteínas virais, a gente vê que elas estão inibidas, né? Aqui está super exposto, justamente para mostrar que alguma síntese tem, mas ela está bastante inibida em relação ao controle, tá? A gente usa duas versões diferentes da 2A aqui, não importando qual delas, a gente vê uma inibição bastante importante da síntese proteica. E o que isso a gente vê tanto no lisado celular quanto no sobrenadante, e independe da proteína que a gente olha, a gente vê redução de capsídeo, a gente vê redução de NEF, tá? E, de forma interessante, deixa eu ver se... não está aqui. Mas, bem interessante, a gente vê uma inibição muito maior de GAG-POL, na verdade, do que de GAG, né? Então, a gente inibe muito mais a tradução, a síntese da poliproteína GAG-POL do que da poliproteína GAG, e isso pode estar relacionado ao fato de que, quando você tem, então, uma utilização preferencial do AIRES de GAG, você acaba tendo uma inibição dos eventos de frame shift, que seria importante, então, para você ter a síntese de GAG-POL, né? Então, isso já foi demonstrado na literatura, a gente está recapitulando esses resultados, mas, então,
o que a gente vê nesse sistema é que, mesmo com 72 horas, não há nenhuma recuperação da síntese proteica, ou muito pouca recuperação da síntese proteica. Tá? Então, nesse sistema, a gente tem, então, que... eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Então, nesse sistema, o que a gente vê é que a tradução dos transcritos do HIV ela é totalmente dependente da via CAP e que não tem, então, provavelmente não tem nenhum mecanismo que ative a utilização do AIRES, né, desses transcritos. E que eu posso dizer para você é que tem células linfocitárias que a gente vê a mesma coisa acontecendo, né? A gente reproduz o sistema, a síntese CAP dependente está inibida, mas, mesmo assim, a gente não vê a síntese proteica do HIV acontecendo via AIRES. Né? Então, ao que tudo indica, a utilização do AIRES é célula dependente. A gente agora precisa olhar para isso nos modelos relevantes, né, nos modelos celulares relevantes, como isso acontece, e o que levaria, então, à ativação da utilização do AIRES. Né? Então, a gente ainda está tentando pensar o modelo. Né? Ao que tudo indica, os eventos iniciais de tradução eles são dependentes do reconhecimento de CAP. Né? O que faz, então, com que o AIRES seja utilizado, o que a célula tem que expressar e em que momento para que o AIRES seja utilizado. Né? Existe alguma regulação, então, da ativação do AIRES e os mecanismos de transporte desses transcritos? A gente sabe que os transcritos os diferentes tipos de transcritos são transportados para diferentes sítios na célula. A gente precisa também investigar essa questão. Né? E uma outra linha de investigação que a gente está começando no laboratório é entender se a ativação do AIRES seria parte de uma resposta a um estresse celular induzido pela própria infecção. Então, a gente sabe, por exemplo, que quando a célula está exposta a estresses como hipóxia ou mesmo de deprivação de nutrientes, os AIRES de transcritos celulares são ativados, principalmente daqueles que respondem a estresse. Né? E aqui ficou cortado. Uma outra pergunta que a gente se faz no modelo é se a ativação do AIRES é uma consequência, então, da resposta em interferon celular, que também poderia ser um mecanismo de ativação da tradução via AIRES desses vírus. Acho que eu vou... Não sei o que aconteceu aqui com os meus slides, mas, então... Esse trabalho vem sendo realizado principalmente pela Raquel, que é pós-doc no grupo, mas todos contribuem. Né? Então, queria agradecer a todos eles, aos nossos colaboradores mais diretos, nas agências de fomento, e eu vou parar por aqui para perguntas.